Aqui nós temos um diagrama de bloco, certo? Dois inversores, um inversor sincronizado à direita e um inversor não sincronizado à esquerda. Então, como resolver esse problema de desligamento de disjuntor CA? Certo? Então, o que ocorre é quando você tem um inversor sincronizado com a rede, ele tem duas entradas. Uma entrada de painéis solares e uma entrada da rede aqui, ó. Certo? São duas entradas, que é corrente alternada, 380, e temos a entrada de painéis solares. Quando há uma passagem de nuvens ou fica à noite, o que ocorre? Os painéis solares deixam de gerar energia solar. Energia, né? Deixa de gerar energia. Aí, essa tensão da rede, ela passa a ser saída. Ao invés de ser entrada, aqui no inversor, ela passa a ser saída. Aí vai alimentar o outro inversor, que não está sincronizado. Aí o que ocorre? As suas potências se somam. Aí o disjuntor desliga. E quando o disjuntor é grande demais, queima o inversor, certo? Entenderam? Quando o disjuntor não desliga, queima o inversor. O inversor sincronizado. O inversor sincronizado são os inversores modernos que funcionam conectado na rede solar. Certo? Então, como resolver esse problema? Vamos lá. Aqui nós temos tensão reversa de corrente alternada e corrente contínua. Inversor solar sincronizado. Certo? Então, qual é o problema? Tensão reversa de corrente contínua alimenta o inversor não sincronizado e desliga o disjuntor CA. Então, para não ocorrer esse desligamento do disjuntor, que é esse disjuntor aqui, CA, e não queimar esse inversor sincronizado, você tem que instalar diodo antirreverso aqui na entrada do inversor. Nós temos positivo e negativo, certo? Então, aqui nós temos dois diodos antirreverso instalados, certo? Antes de explicar esta situação aqui, como é que eles funcionam, aqui está a imagem deles, certo? A tensão máxima 1200, 70 amperes, diodo antirreverso. Então, antes de explicar esse funcionamento aqui, vamos reparar aqui para essa polarização reversa, certo? Aqui nós temos um diodo representando aqui, ó, o símbolo de diodo, esse triângulo amarelo, o A de anodo e o K de cátodo. O cátodo é positivo, certo? O que acontece? Que nós temos uma bateria, se a corrente circular do positivo para o negativo não passa, que está bloqueado, ó. A corrente só dá passagem do negativo para o positivo, certo? Esse dá o nome de polarização reversa, certo? Se eu inverter as polarizações, vai se tornar uma polarização direta, certo? Entendeu? Então, para não desligar o disjuntor, você tem que instalar dois diodos desse aqui na entrada do inversor. Isto é, se você tiver um inversor sincronizado com a rede e outros inversores funcionando aqui na rede dos painéis solares, certo? Aqui vamos ver esta situação. Digamos que você fechou a chave CA, está sincronizado, fechou a chave DC, está sincronizando, funcionando, metade rede, metade painel, certo? Quando há uma passagem de nuvem, vai ser cortada a energia dos painéis solares, porque não tem sol, não tem geração solar, o que vai acontecer? Essa tensão que está entrando aqui da rede pública, ela não vai passar para os painéis. Por quê que não vai passar? Porque, ó, se você imaginar aqui, ó, do positivo passando aqui, ó, não passa, ó, do positivo para cá, ó, para o cátodo, não passa, está bloqueado, ó, o símbolo tá a polarização reversa, certo? Então não passa. Digamos que há o sol voltou. Aí quando o sol volta, que essa chave está fechada, você vê que a polarização está direta, ó, passando pelo positivo. Então, o sentido real. Qual é o sentido real aqui? O sentido convencional é do positivo para o negativo. Aquele sentido convencional, vocês estão lembrados que eu apresentei essa aula aqui para vocês? Então deixa para lá, vamos ver isso aqui. Qual é o sentido real?
desses diodos antirreversos. Veja a seguinte situação. Preste atenção. Quando o Sol está brilhando, então está sincronizado com a rede. Por quê? Porque a polarização está direta. Ó. Positivo, negativo está reverso. Mas qual é o sentido da corrente real aqui? O sentido da corrente real é do polo, presta atenção, do polo negativo, ó, para o polo positivo. Sentido real. Certo? Aí é o sentido real quando há luz solar. Está funcionando painéis solares e rede nesta situação. Quando o sentido da corrente é do negativo para o positivo, certo? Então significa que está sincronizado. Solar e rede. Nesta situação, quando falta o Sol, passa uma nuvem, o que acontece? A polarização fica reversa. Por quê? Porque é do positivo para o negativo. Está bloqueado, ó. Está bloqueado, ó. Do positivo para o negativo estão bloqueados. Aí não há passagem de tensão para a rede dos painéis, porque aqui existem outros inversores em paralelo funcionando. Aprenderam aí como é que instala os diodos antirreversos? Eu expliquei. E o sentido real, presta atenção, isso aqui vocês têm que entender qual é o sentido real que circula a corrente elétrica no diodo. É do polo negativo para o polo positivo. Você vê que está dando passagem. Ó. Quando há escuridão, vamos falar em escuridão, fica escuro, sombreado, aí não tem mais geração solar. Aí fica o quê? Do positivo para o negativo está bloqueado. Entendeu agora? Então isso aqui é para bloquear a tensão da rede quando há sombra ou está escuro. Para não alimentar os outros inversores, para não desligar aqui a chave geral ou até mesmo queimar o inversor, que já aconteceu, queimar muitos inversores. Então, você vai ter que instalar esses diodos antirreversos aqui na entrada do inversor, se o seu inversor é sincronizado com a rede, entendeu? Certo? Porque a tensão CC alimenta o inversor não sincronizado e desliga o disjuntor. E para não ocorrer isso, você tem que instalar esses diodos antirreversos aqui na entrada do inversor sincronizado. Os outros inversores não precisa instalar, somente no inversor sincronizado com a rede, certo? Tá bom? Então, pessoal, para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por que, em corrente contínua, o tempo de disparo para uma corrente de curto-circuito no disjuntor DC é muito maior do que o tempo de disparo para uma corrente de curto-circuito no disjuntor de corrente alternada convencional? Então, a minha resposta é o seguinte: certamente você não saberá explicar. Não conheço ninguém que sabe explicar matemática. Quando eu falo ninguém, são pessoas convencionais. Eu não estou dizendo que é todo mundo. Existem as pessoas comuns, convencionais, que não sabem responder isso aqui. Até mesmo eletricista, instalador solar, ele não sabe responder. Eu já apresentei muitos vídeos no meu canal que a energia solar não aceita sistema convencional. Não aceita sistema convencional, matemática convencional. E se você perguntar para o cientista aqui, ele sabe responder? Ele sabe responder. Cientista alemão, Einstein. Todo mundo conhece. Ele sabe responder. Por quê? Porque a matemática dele é fora do convencional. Ele sabe responder. Certo? Porque aqui a matemática é muito diferente da convencional para você responder essa pergunta aqui. Ó. Jamais você pode responder isso aqui com matemática convencional. Certo? Então, pessoal, apresentei para vocês aí tensão reversa CC-CA, inversor solar sincronizado. As pessoas falam muito em corrente reversa. Corrente reversa é uma mentira. Então, tensão é causa. Tensão é... Primeira coisa que você tem que falar é tensão. E tensão é causa, não é efeito. Por que que as pessoas falam primeiro corrente reversa? Você não pode falar isso. Você tem que falar
tensão reversa, porque tensão é causa e não efeito. Se não houver tensão, não vai haver nada, certo? Então, existem muitas coisas invisíveis no sistema solar. Quais são eles? Tensão reversa, que é essa aqui, tensão reversa. Tensão de interrupção no chaveamento. Tensão de bloqueio, tem um monte de tensão. Tensão reversa, tensão de desligamento no chaveamento, tensão de retorno, potência de desligamento. Existem muitos fenômenos no sistema solar que você não conhece. E não se aplica a matemática convencional. Certo? Então tá aí, ó, tá resolvido o problema. Isso aqui, você pode utilizar 2 diodos antirreverso, tá resolvido o problema, certo? Você pode usar seu inversor tranquilo, tá bom? Muito obrigado aí, dê um gostei, se inscreva no canal, pessoal, e até a próxima aula aí, se Deus quiser.